Olá, você que é estudante do ensino médio e que vai prestar as provas para o Enem. Preste bastante atenção nesses vídeos que nós vamos preparar para você. Antes de mais nada, quero dizer que estou torcendo por você e que espero que você alcance seus objetivos. Eu vou pedir para o meu cinegrafista, o Iago, apresentar o espaço onde nós estamos. Apresente para a gente, Iago. Estamos no Complexo Cultural Samambaia, dentro de um teatro, onde tudo acontece, onde a magia acontece. E é aqui que você vai começar a estudar o que nós vamos apresentar hoje, ok? Preste bastante atenção. A realização desses vídeos só é possível através do Projeto Cultura e Programação do Complexo Cultural Samambaia, uma realização da Associação Imaginário Cultural, junto com o Complexo Cultural Samambaia, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Vem comigo, meu nome é Jones, sou ator e estou aqui para falar sobre a história do teatro. Vamos começar então? Pergunta número 1. A diferença está no efêmero. As artes cênicas acontecem num determinado momento, num determinado local. Terminou, você não tem mais acesso, a não ser que alguém grave. Diferente das artes plásticas, porque você pode ir ao museu e a obra estará sempre lá para você vê-la. Não é? Já as artes cênicas não, que envolve teatro, dança, circo, a ópera, acontece naquele momento. Você só terá acesso se for gravado. Se for gravado, você vai ter acesso várias vezes, vai poder ver vários momentos da sua vida. Mas aquele momento, só aquele público que está presente é que vai guardar na memória. Por isso nós chamamos de artes cênicas. Ok? Está compreendido? Então vamos à segunda pergunta. E aí já é uma longa história, porque o teatro ele se inicia junto com o homem. O homem, desde que ele faz parte do nosso planeta, existe o teatro. Perceba uma criança, quando ela faz uma imitação de um gatinho, de um cachorrinho. Ali ela está fazendo teatro sem saber que está fazendo teatro. Então os homens, até mesmo na caverna, quando eles moravam nas cavernas, eles faziam teatro. Eles precisavam representar um animal. Eles precisavam representar alguma coisa para serem entendidos. Quando precisavam tomar água, quando precisavam comer, eles faziam gestos. Então ali ele já estava começando a linguagem teatral, ok? Guarde isso sempre com você, porque é muito difícil responder a essa pergunta quando começou o teatro no mundo. E onde começou? A gente também não sabe. Pode ter sido na África, pode ter sido na Índia, na Ásia, na Europa, nas Américas. Mas a gente geralmente diz que começou na África, com as tribos africanas. Depois, a Europa tomou aquilo, entendeu aquilo como uma linguagem interessante e foi se apropriando. Então, nós não temos uma data e não temos um local para definir onde e quando começou o teatro. Mas o teatro está sempre presente em nossas vidas. Se você perceber a sua vida, as pessoas que estão em volta de você, você vai perceber que todos nós fazemos teatro sem saber que estamos interpretando alguma coisa. Mas ao longo desses vídeos, você vai começar a observar o seu mundo em volta, as atitudes que você toma e perceberá que muitas vezes a gente está repetindo coisas que já vêm de muito tempo atrás. Ok? Vamos à próxima? Pronto, aí a gente vai começar a entender de onde começa o teatro. O teatro, esse espaço maravilhoso, né?
Para ele ser da forma como a gente conhece hoje, olha, são milênios, mas o ditirambo, guarde bem esse nome, ditirambo, vem lá da Grécia Antiga. Eram os rituais de celebração ao deus Dionísio, deus do vinho, deus da festa, deus da alegria, da fertilidade. Então, os gregos se reuniam para celebrar a colheita da uva. E para isso eles celebravam essas festas ao deus Dionísio. Faziam as festas dionisíacas. Daí começa digamos assim, a performance teatral. Mas ainda não se sabia que se fazia teatro. Porque o mundo inteiro também já fazia os seus rituais. Todos nós fazemos rituais e não percebemos que fazemos rituais. Estamos fazendo teatro. Pegue, por exemplo, o ritual de um casamento. A noiva entra na igreja, no altar está o padre, está o noivo, todos os convidados em volta. Você já assistiu quantos casamentos em sua vida? 1, 2, 3. E qual a diferença? Quase todos são iguais, ou seja, é um ritual de casamento. Então, o ditirambo começa com um ritual. O ritual da festa, da celebração, da colheita, da festa. Dionísio, o deus do teatro, começa aí, ok? Então, essa festança, esse chamado ditirambo, ele foi se aprimorando com o tempo. Só o tempo mesmo para nos trazer a perfeição, ou pelo menos modificar aquilo que não está dando certo ou que pode ser melhorado, né? Então, vamos ver dessa forma. O ditirambo começa ali, já no início, sei lá, século V a.C., começam as celebrações aos deuses. Aí já fica uma dica para você também. Por que só estudar teatro pelo teatro? Aproveite para perguntar ao seu professor de história sobre mitologia grega. Eu estou falando de Dionísio, deus do vinho, deus da festa, deus da fertilidade. Mas e os outros deuses? Eles serão importantes na história do teatro grego. E vocês vão perceber isso. Mas pergunte para o seu professor de história, ok? Vamos continuar. Próxima pergunta. Começou com Tespes. Falamos sobre ditirambo na questão anterior. Tespes era um poeta. E nessas celebrações do ditirambo, um dia ele mudou uma frase. Todos na celebração diziam: ele, Dionísio, é o deus do vinho, ele é maravilhoso. E Tespes, num determinado dia, disse: eu, Dionísio, sou o deus do vinho, eu sou maravilhoso. Pronto. Aí nasceu o personagem. E todo mundo achou isso bacana. A partir de então, a gente começa a entender a história do teatro grego, quando Tespes cria o primeiro personagem. Quando ele cria o primeiro personagem, as pessoas que estão em volta começam a vê-lo como um deus, sabendo que ele não é Deus, mas naquele momento ele está representando esse Deus. Daí começa o teatro grego. A história do teatro grego, ela é extensa, mas é a partir dele que a gente vai entender também a evolução da humanidade. Nós somos o que somos hoje
devido ao que nós praticamos no nosso dia a dia. E assim eram os gregos. Eles praticavam o que acreditavam em suas épocas. E o ditirambo, como vários outros rituais que celebravam outros deuses, porque a mitologia grega é muito rica, você vai perceber que a população começa a estar sedenta para ver esses tipos de trabalhos. Então, Téspes foi revolucionário na história do teatro grego. Foi o primeiro ator, quando ele disse: "Eu, Dionísio, sou o deus do vinho, eu sou maravilhoso." Bom, isso é o que dizem. Mas a partir de então, ele começa a escrever teatro também. E daí começam a se reunir e criar histórias teatrais. Não como as histórias que nós conhecemos hoje, que é uma história muito rica, mas histórias da época. Ok? Vamos à próxima? Bom, comédia e tragédia, mas antes de falar de comédia e tragédia, eu tenho que falar de drama. O que é um drama? A gente pensa que drama é uma coisa dramática, né? Sempre vai ter o choro. Não, mas na Grécia, drama era o que era escrito. Por isso a palavra dramaturgia. O dramaturgo é aquele que escreve um drama. Então, este drama pode ser uma tragédia, pode ser uma comédia, pode ser uma farsa, pode ser uma ópera, pode ser um texto qualquer. E vai ter o nome de drama. Não é drama no sentido de gênero teatral. Aí sim é um outro campo. Mas na Grécia existia a tragédia e a comédia. A tragédia, ela se direcionava para as histórias dos deuses, as histórias dos heróis gregos, e sempre acabava em tragédia. A comédia era para divertir o povo. Então, a comédia ela era feita para distrair o povo grego, que ia aos teatros para rirem, para verem o que era a caricatura do ser humano. Isso aqui diz alguma coisa? Tragédia e comédia. Os atores gregos usavam máscaras para representarem. Então, conforme a máscara que ele usava, entendia-se que era uma tragédia ou que era uma comédia. A máscara também ajudava a projetar a voz do ator. Para nós entendermos o teatro como espaço físico, muito tempo se passou do ditirambo até o primeiro espaço, porque as pessoas se reuniam em montanhas para essas celebrações. E os arquitetos da época entenderam que era necessário um espaço físico para a realização das peças teatrais. E olha que coisa interessante, na época, a acústica do teatro em céu aberto era maravilhosa. Era uma arquibancada que geralmente os arquitetos usavam o morro para fazerem essas arquibancadas. E a última pessoa da fila, lá do último lugar da arquibancada, tinha que ouvir a mesma coisa que o primeiro da fila ouvia dos atores. Então a acústica do teatro, na época do classicismo grego, era uma coisa fundamental. E o teatro já recebia o auxílio do governo. Vem aí o patrocínio.
o governo patrocinava os festivais de teatro na época, onde a população se reunia para assistir às comédias ou às tragédias. As tragédias, como eu disse, era um gênero dramático que geralmente acabava em morte e contava as histórias dos deuses, contava as histórias dos grandes heróis. E a comédia, as histórias mais satíricas, as brincadeiras, as farsas. Isso tudo muito de forma com muita dança, muita música. Acontecia muita coisa. A gente não pode pensar que naquela época já não se pensava em cenários, em figurinos. Já se pensava assim. Então, na Grécia Antiga, os atores se fantasiavam para representar esses deuses, para representar esses personagens. Ok? Você que está estudando o ensino médio, não esqueça de perguntar para o seu professor de história sobre os acontecimentos da época da Antiga Grécia. Estamos falando do teatro grego antes de Cristo, ok? Mas para você se dar bem na prova, você vai ter acesso a um monte de palavras que você vai precisar de um dicionário. Não se esqueça, tudo aquilo que você lê tem alguma palavra que você não entende, então procure no dicionário. No teatro a gente usa bastante palavras que não são comumente usuárias, né? A gente, por exemplo, eu falei em acústica do teatro grego. A qualidade da sala de espetáculos no que diz respeito à transmissão do som. Então, quando você for a um teatro, observe a acústica. Você ouve bem o som do ator? Você ouve bem o som da música? Você ouve a orquestra que está ali se apresentando? Cada teatro tem uma acústica diferente. Adereços são acessórios cênicos de indumentária, ou seja, indumentária, figurinos, ou decoração de cenários, objetos de cena. Aqui, ó, isso aqui está compondo o cenário desse nosso vídeo. Afinar luzes. O que é afinar luzes? Eu sei que é afinar a voz, mas afinar luzes? Pega uma lâmpada aqui. Ó, vocês estão vendo uma vara de luz. São vários refletores. Hoje, afinar a luz significa dar intensidade a uma cena. Às vezes você quer uma luz mais forte, às vezes você quer uma luz mais fraca, você quer um foco. É diferente da luz que você tem em casa, que você vai no interruptor e acende ou apaga. No teatro, não. No teatro, você dá o clima à cena. Antigamente, na Grécia, até final do século XIX passado, a iluminação era feita por tochas, ou por velas, ou luz a gás. A eletricidade só veio no final do século XIX. Então, a partir do século XIX, no teatro moderno, a gente fala em afinar luz. Porque na época do teatro grego, a gente não podia afinar uma tocha. Era a iluminação que se tinha na época. Ok? Antagonista. Antagonista é o opositor, o protagonista às avessas. Muitas vezes o antagonista é uma só personagem. Outras podem ser manifestadas por um grupo de personagens de um certo grupo. Numa peça de teatro, existem personagens. Ou pode ser um personagem só. Quando é um personagem só, a gente chama de monólogo. Mas quando é uma peça com vários personagens, a gente geralmente estabelece que existe um protagonista, que é aquele principal da peça,
E geralmente esse protagonista tem o antagonista. Os demais são os coadjuvantes. Ok? Vou fazer aqui algumas perguntas sobre aquilo que a gente estudou um pouquinho. A tradição cultural do teatro veio de que país? Estou falando da tradição cultural. Não estou falando da origem do teatro. Eu expliquei sobre a origem do teatro. Mas a tradição cultural vem, opção A, da Espanha, B, Itália, C, Grécia ou D, França. Poxa, galera, sabemos, vem da Grécia. A palavra teatro tem origem grega, teatron, que significa, opção A, arte de encenar, opção B, texto interpretado, opção C, encenação e opção D, local onde se vê. Bom, todas as opções, elas têm a ver com o teatro, né? Mas a palavra teatron, de origem grega, significa local onde se vê. Ou seja, todo teatro é um espaço físico, é uma arquitetura cênica, é o local onde se vê, onde você vai assistir a uma peça teatral. Então, teatro é o local onde se vê. É muito comum alguém dizer, eu vou ao teatro, e alguém pergunta, que legal, você vai ver o quê? Ficou a dica. Valeu, galera! Não se esqueça, estude bastante. O que está sendo dito aqui é apenas um apanhado geral da origem do teatro. Pesquise. Você tem acesso à internet, a livros. Então vamos lá. Procure saber sobre os autores gregos, os autores das tragédias e das comédias. Pesquise sobre a dramaturgia do teatro clássico grego. Valeu, galera! A gente se encontra no próximo vídeo.